Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou apresentar uma aula para vocês, que é a avaliação das bandeiras vermelhas, né, a avaliação do dor no ombro. Essa mesma aula apresentei numa reunião clínica em que eu tive a oportunidade de palestrar há pouco tempo. Vou fazer ela num formato um pouco mais curto, né, para o Instagram e para o YouTube também. Obviamente tem assuntos, né, e tem coisas no meio da aula que merecem ser mais aprofundadas, porém para esse formato de aula não é necessário, né, a mais aprofundada é uma aula de graduação, que realmente é um pouco mais extenso. Porém, caso tenham dúvida, tem alguma coisa que não ficou muito clara, pode entrar em contato comigo que eu respondo numa boa, certo? Vamos lá. Meu nome é Felipe, sou fisioterapeuta clínico e hoje eu vou apresentar essa aula para vocês. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Discutir um pouquinho, né, bem breve, a anatomia e biomecânica básica do ombro, dados epidemiológicos da dor do ombro, definição e tipos de red flags que a gente pode encontrar, que é mais comum no dia a dia clínico, né, particular, público e até às vezes na clínica e escola que a gente tem que prestar atenção. As implicações clínicas, né, dessas características e um recado final, certo? Constantemente vocês vão ver minha câmera, né, indo para cá, para lá, eu vou fazendo isso para não ficar sobrepondo na aula, certo? Uma biomecânica básica do ombro, né? O ombro ele é uma articulação extremamente complexa, né? Ela é a articulação mais que tem maior mobilidade, né? Maiores graus de mobilidade do corpo humano, né? É uma articulação, por ser mais livre de movimentos, ela é mais instável. Então, ela depende de estabilizadores estáticos e dinâmicos, né? Os passivos e os ativos, certo? Então, estruturas cápsulo-tendíneas, musculares, ligamentares são extremamente importantes para essa articulação funcionar de forma saudável. Tudo bem? A gente tem músculos extremamente importantes, como estão sendo apontados aqui na imagem, né? Os músculos do manguito, o supra, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. São músculos extremamente importantes para a estabilidade ativa do ombro, certo? Outras estruturas extremamente importantes a gente saber, elas são constantemente envolvidas, principalmente em red flags. O que vai acontecer? A gente tem trajetos neurais, né? O nervo supraescapular passando, o ramo circunflexo do arteriomeral, nervo axilar passando ali próximo dessa região humeral, certo? Então são estruturas que a gente tem que ficar esperto quando se trata de uma red flag, principalmente de uma fratura. Outras estruturas bem importantes, né, os estabilizadores passivos, né, os estáticos, os ligamentos importantíssimos para o funcionamento saudável do ombro, né? A gente observa nessa imagem da esquerda, né? No da direita está mais detalhado, mas da esquerda o que não está detalhado ali, os ligamentos trapezoide e conoide, né? Que evitam essa verticalização excessiva da articulação acromioclavícula. O próprio ligamento acromioclavicular, que evita a anteriorização e posteriorização, né? O cisalhamento excessivo. Os ligamentos coracomeral e o glenomeral. E o coracoacromial ali também. São ligamentos, estruturas extremamente importantes, né, para o funcionamento saudável do ombro, certo? Pois bem, é bem comum, né, a gente observar muitas características específicas, né, no dia a dia clínico da gente, porque o ombro ele é uma coisa recorrente no dia a dia clínico de dor, tá? Principalmente trabalhadores braçais, trabalhadores de fábrica, pessoas que mexem muito com o braço, pessoas que vivem em ambiente de office work, certo? Então ela é a terceira causa mais comum de dor musculoesquelética. O estilo de vida conta muito para o aparecimento dessas disfunções. O tabagismo aparece como fator associado. Fatores genéticos também aparecem. Influências hormonais são extremamente importantes para o surgimento ou não dessas dores do ombro, tanto para condições mais graves quanto condições menos graves. E também a sensibilização central e as mudanças no córtex sensório-motor. São informações que a gente tem que ter em mão, ou em mente, ou na ponta da língua, para a gente saber distinguir aquele paciente que está com uma cronicidade em vista aí. Paciente que não melhora, paciente desesperançoso, e isso cabe em outra aula, certo? Mas são informações que são importantes a gente ter em mão, tá? Bem, as origens da dor no ombro, como eu comentei numa aula anterior,
elas podem vir de uma hipermobilidade, paciente que tem aquela deformidade congênita, né? O paciente nasce com com uma cápsula articular mais frouxa, que fica luxando, reincidivante, ele acha até normal, a família acha até normal, que ele sai e volta muitas vezes, aí ele passa no médico, o médico vê que ele tem uma frouxidão ligamentar, ou o recesso axilar dele é muito grande, ou alguma coisa que não está muito saudável, né? Não está muito fisiológico. O médico geralmente faz uma cápsuloplastia, ele diminui o tamanho da cápsula e melhora a estabilidade passiva do ombro. Ou uma hipomobilidade, né? Os pacientes que já apresentam uma artrose, uma artropatia, capsulite adesiva, características que vão limitando o funcionamento saudável do ombro, certo? Ou movimentos aberrantes, né? Aqueles movimentos que são gritantemente diferentes de uma pessoa comum. Pode ser uma lesão neural, geralmente uma lesão no nervo supraescapular ou nervo axilar. O paciente, já dando um spoiler aqui de uma red flag, o paciente caiu de moto e não consegue executar movimentos em abdução, né? Você já tem que desconfiar de algumas coisinhas aí. Né? Ou dores que não são oriundas, né? Advindas do ombro. Tá? Aí a gente tem que ficar esperto para algumas situações que eu já vou comentar mais pra frente. Como a gente viu no slide anterior, né, algumas informações elas são corriqueiríssimas, né, são assim, recorrentes no dia a dia clínico. Então, por ser ou no dia a dia clínico ou numa clínica escola também. Mas por ser tão recorrente, por aparecer tantas vezes no dia a dia clínico, às vezes passa batido, porque a gente vê tantas vezes essa mesma informação em várias pessoas diferentes, a gente fala assim, poxa, eu acho que essa condição é igual do cara que eu tratei antes. Então eu vou fazer a mesma conduta e só vou adequar as particularidades desse novo paciente. Engano. Se você não avaliar de forma criteriosa cada um, você pode cometer uma falha bem grave, né? Que pode mudar o desfecho até de vida do paciente. Pois bem, como que a gente vai colher essas informações adicionais? Para que ter informação adicional? E que tipo de informação adicional que a gente pode ter? Vamos lá. Essas informações elas vão ajudar a gente a distinguir uma red flag, uma yellow flag ou outras flags aí que existem na avaliação da dor musculoesquelética, certo? No tratamento desses pacientes que a gente tem na nossa clínica. Uma definição, tem várias definições, mas uma mais clássica, né, que ela reflete um distúrbio visceral ou uma doença grave com potencial risco de vida, como câncer, ou uma patologia visceral, uma fratura. São coisas que não são da alçada da fisioterapia tratar. Que não é pra gente pegar e ter aquela síndrome de Deus e falar assim, eu vou curar seu problema. Não vai. São coisas que fogem do nosso controle de tratamento, que não tem como a gente cuidar ali mesmo. Né? Na área da saúde, existem outras classificações por bandeiras, né? O que a gente vai tratar hoje aqui é a red flag, mas existem as bandeiras amarelas, as bandeiras de cor azul e as bandeiras pretas, certo? Yellow flags refletem coisas que são mais de características psicológicas ou comportamentais, ou informações que são de características econômicas ou sociais, ou outras que são de características ocupacionais, né? E isso tudo são informações riquíssimas, né? Compensa a gente pegar ali, sentar e estudar um pouquinho cada uma delas, certo? A gente vai tratar hoje são as vermelhas, né? Que são fatores biomédicos, fatores de ordem orgânica ou problemas médicos, né? Coisas que têm que ser tratadas não na fisioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre as fraturas, certo? Elas são fraturas do membro superior. Elas são de 5 a 6% das fraturas dos adultos. Tá? Os pacientes mais velhos precisam de uma baixa energia para ter essa fratura. Pacientes mais jovens precisam de uma alta energia, pessoas que aprontam mais, certo? É uma relação maior entre as mulheres, né, de 2 para 1 em relação aos homens. Tá? As mulheres elas sofrem mais com esse tipo de problema. Passa aí. Alguns dados epidemiológicos, né? As fraturas em membro superior, né? Tipo o húmero, é mais comum em mulheres, né? Com mais de 60 anos. 1 a 4% das mulheres com mais de 60 anos apresentam esse tipo de problema. Os acidentes domésticos, né, eles são os mais recorrentes,
nesse tipo de problema. É a terceira causa de fratura mais comum em pessoas acima de 65 anos. Em torno de 80% dessas fraturas, elas têm um desvio mínimo ou um, um desvio nulo, assim, não tem nada de desvio, que depende só de um tratamento conservador, certo? Desculpa aí, galera. Bem, e para esse tipo de avaliação, eu vou contextualizar uma história só para a gente pensar mais ou menos o quanto é importante de ter uma, assim, um olhar mais criterioso quanto a esse tipo de problema. Imagina você que chega uma pessoa, né? Você trabalha numa clínica que a fisioterapia é a atenção primária, né? O paciente ele pode te procurar primeiro, tá? Ele é um profissional de primeiro contato, ele pode ser procurado primeiro, não tem necessidade de passar pelo médico. Porém, vai lá, passa com você e ele relata para você assim: olha, eu estava lavando a minha casa, escorreguei, né? O chão estava ensaboado e caí com o braço para dentro. Você avalia o braço da pessoa e vê que, compara bilateral, você vê que já passou um certo tempo, né? Que ela falou assim: foi uma semana e os meus parentes falaram assim: se você tivesse quebrado, você não conseguia mexer. Isso é uma informação, né? Uma coisa muito comum de se falar, né? As pessoas mais antigas falavam isso. Errado. Aí a pessoa vai, não trata, só que não melhora de dor nem função. Aí você testa a parte sensorial, né? Você verifica ali que a região do deltoide não está com uma sensibilidade semelhante do lado do contralateral. Você vê que a pessoa tem um déficit funcional de movimentos, ela tem uma tolerância muito baixa a qualquer estressor, e você já desconfia que ela pode ter fraturado. Se você verifica que a área de trajeto de nervo axilar não está com uma sensibilidade igual ao do contralateral, ela não consegue fazer rotações laterais, né? O corpo dela acompanha, ela não consegue fazer nenhuma abdução, a abdução é acompanhada de muita dor, você fala assim: passa um serviço médico, que isso pode ser uma fratura. Além disso, além de colher a história do paciente, verificar se o pulso radial ainda está normal, certo? Comparar com o contralateral, ver se isso foi uma condição aguda, foi recente. Geralmente o pulso radial já vai estar com uma diferença. A sensibilidade da região deltoide, como eu tinha falado. E se tem uma equimose ou edema, né? Equimose é aquele roxo esquisito, que já dura muitos dias, né? Isso não é um bom sinal. Pede para o paciente passar no serviço médico, certo? Como eu tinha falado anteriormente, olha bem ali, ó, assim, no próximo ali do colo cirúrgico, né? Do úmero, o nervo axilar, ou também ali, ó, artéria circunflexa humeral. São estruturas extremamente importantes que geralmente estão associadas a fraturas, né? O paciente mais velho estava ali cuidando da casa dele, caiu com o braço numa posição ingrata e lesionou alguma estrutura. Teve uma neuropraxia, teve um comprometimento vascular. Isso é extremamente importante. Pode até mudar um desfecho mais grave para o paciente se você não souber avaliar bem, certo? Outros testes que são cabíveis nesse momento são testes específicos, né, da área de fisioterapia, até outros clínicos que usam também. São testes específicos que ajudam a gente a triar se esse paciente é da nossa alçada tratar ou não. É um teste, ele está escrito em inglês, mas ele é um teste de percussão do manúbrio para o corpo manúbrio para o olecrano, né? Você percute o olecrano e posiciona um esteto no manúbrio e você faz uma ausculta, né? Quando percute, ele faz um som audível. E o lado que você tem uma desconfiança de ter fraturado, ele não faz o mesmo som, né? Ou ele faz um som nulo, né? Não sai nada, ou ele sai um som muito mínimo. Então, alguma coisa no trajeto ali está comprometido. Então, você já fala assim, ó, ele tem uma grande chance de ter se machucado, de tá com osso ou alguma estrutura comprometida. Ele tem uma capacidade, uma razão de chance muito grande de predizer isso. Tá? Então, isso é uma grande ferramenta nas suas mãos. Você pode usar isso, né, como um relatório para mandar para o médico e falar desses achados, certo? E esperar depois o paciente retornar com você para fazer um pós-tratamento aí. Falar um pouquinho agora, né, saindo da parte de fraturas.
Isso é uma coisa muito importante de ser avaliado, são os tumores ósseos, certo? O que são os tumores ósseos? São proliferações inadequadas, né, das células dos ossos, nos ossos, né? Elas podem ser, vamos assim, pode ser benigna ou maligna, né? A benigna ela é mais, vamos assim, ela é mais comum, né? E a maligna ela é mais incomum no dia a dia pra gente ver, uma relação mais incomum. Dor insidiosa, né? E não teve um mecanismo de trauma. A pessoa fala assim, olha, eu tô com uma dor aqui no meu dedo, na mão, percebi que meu dedo tá mais inchado e que, poxa, não lembro de ter batido, não lembro de ter caído alguma coisa na minha mão, eu não lembro de ter machucado. Aí você olha, tá inchado, tá com uma cor diferente, tá com uma sensibilidade estranha. Ou você fala, olha, dor sem trauma e um inchaço e uma perda de função muito importante, né? Tá com uma massa diferente, tipo, tá um lugar tumefado, né? Tá com uma tumefação, persiste, tem uma progressão, né? E persistência nos sintomas, você tem uma chance ali de ser um tumor ósseo, tá? Pede para esse mesmo paciente passar no médico, tá? Não brinca com esse tipo de condição, né? Não fica tentando ficar cuidando lá, porque você pode piorar o prognóstico do tratamento do seu paciente, que seria simples e tratável no dia a dia clínico, só precisava passar no médico para ter um diagnóstico mais preciso, certo? Qual que é a epidemiologia, né? Qual que são os dados epidemiológicos dessa condição? 1 a cada 300 nascidos, né, de 10, né, no primeiro década de vida, né, até os 20 anos, né, tem essa condição. Segunda, quarta década de vida também são outros dados que os estudos apontam. 5% deles são sarcomas ósseos, né, ou de partes moles, os ossarcomas, né, que são os mais comuns. 4,8%, 4,8 casos, né, por milhão de habitantes, menores de 20 anos. São condições que são mais comuns, é mais comum aparecer em pessoas jovens, certo? Em pessoas mais velhas é mais difícil. São condições, em mais velhos, são condições de metástase óssea, certo? O osteosarcoma, né? Ele é mais comum, como eu tinha falado. Entre homens, 3,3 para cada 2 mulheres, como eu tinha falado da mais anterior agora, que é mais comum em jovens, né? Nesse caso de 10 a 30 anos, é mais comum aparecer. Região metafisária do fêmur, distal do fêmur, proximal da tíbia e região de úmero, né? Que é a região que a gente está tratando agora, a gente está falando agora. Essa imagem da direita aqui, que é um corte ali de estudo do úmero, foi tirado de um estudo, não desse estudo que está em cima, né? De um estudo falando de um osteosarcoma que metastasiou, né, para o pulmão. Não é tão comum aparecer esse tipo de condição, porém é um estudo de caso, porém não é do estudo que está acima, tá? Mas é só uma curiosidade para a gente verificar como que o osso fica, certo? Outras condições que a gente pode ver, né, são imagens mais simples que aparecem no dia a dia clínico pra gente. Como eu tinha comentado antes, olha aquele terceiro dedo ali, ó, uma suspeita de TGC, né, de tumor de células gigantes. A gente olha ali uma área com uma hipertransparência, tá um volume maior. O paciente chega falando para você que está com dor, porém não tem histórico de trauma, certo? Você olha aquela imagem ali, é muito característica de um tumor ósseo, né? Você tem que desconfiar, tem que mandar para o médico para ele avaliar certinho, certo? Olha aquela região ali na imagem do meio, né? Aquela região ali mais hipertransparente também. Não é comum a gente ver isso no dia a dia clínico, certo? Quer dizer, é comum ter essa imagem, ser achado no TCG, porém não é pra gente tratar, certo? Ali um condroma, né? Você vê aquela área ali, uma possível rarefação, né? Uma área lítica, né? Com uma destruição ali, você olha ali com aquela região próxima ao tubérculo maior do úmero, que não está com uma característica legal, né? Tá hipertransparente também.
São achados que a gente pega, bate o olho e fala assim, já passou no serviço médico? Já está tratando com o médico essa condição? Caso não, passe no médico e observe melhor essa condição com ele, tá? Verifique se ele está tomando alguma medicação. Se ele já tratou, verifica quanto tempo já tratou, que tipo de tratamentos que ele já realizou anteriormente a você, tá? Verificar se passou algum serviço de fisioterapia anteriormente ou algum outro serviço para tratar a dor dele, ver que tipo de tratamento, que tipo de intervenção que eles realizaram, tá? Legal. E a avaliação dessa condição? História, como eu tinha falado, história é muito importante, colher dados de história, na anamnese. O paciente aparece com dor nos ossos, fala assim, olha, tô com dor na mão, tô com dor no ombro, eu não lembro de ter machucado, não lembro de ter batido, não lembro o que aconteceu. Já desconfia, já levanta aquela bandeirinha na cabeça. Um inchaço, né, uma sensibilidade perto da área afetada, fadiga em pequenas demandas, perda de peso não intencional, já é um sinal muito importante, febre em dias anteriores também, tá? É um clusterzinho aí que você vai juntar, e mesmo sem imagem você vai falar assim, olha, passa no médico que ele vai olhar para você, tá? Já vai fazer uma análise objetiva para você. Quais são as implicações clínicas desse problema? Observa que na imagem a gente vê uma descontinuidade óssea ali próximo do colo cirúrgico, né, do húmero. Olha como que é importante a gente observar bem e para não fazer bobeira, né? Como a gente tinha falado anteriormente, passa uma estrutura muito importante ali, que é o ramo circunflexo arteriomeral, né, e o nervo axilar. Poxa, imagina se o paciente vai, você viu uma imagem dele que está com uma característica estranha, mesmo assim você realiza uma manobra, você realiza alguma intervenção mais ativa ali, né? Você aplica uma força, uma sobrecarga suficiente para fraturar aquele braço e você compromete estruturas importantíssimas para o paciente. Né? Você pode criar uma condição grave para o seu paciente, tá? Então, muito cuidado. Você pode criar uma condição chamada fratura patológica, né? Desculpa que meu vídeo está aqui na frente. Você pode criar uma sobreposição, né? Com pouca alguma sobrecarga que ele já fratura, ele já vai comprometer de um jeito ruim, tá? Isso é muito importante, é uma implicação clínica séria. Bom, outros achados que são muito comuns, assim, são muito comuns e é muito mais fácil de avaliar e de, assim, diagnosticar, assim, hipotetizar um diagnóstico, tá? Quando você observa um braço desse jeito, quente, né, com vermelho e quente, você fala assim, tem uma chance de ser uma infecção na articulação glenomeral. Desculpa aí, galera. É uma infecção. O paciente teve febre, perda de peso também, o braço está quente, então já manda ele para o serviço médico que tem uma chance de ser infecção. Esse de baixo nem precisa comentar tanto. Se observar uma deformidade dessa no seu dia a dia clínico e não souber que isso não é um formato seguro, né, saudável do húmero, da articulação glenomeral, né, dessa região cervical escapular, não tá legal, já é fácil de observar, tá? Porém, tem paciente que subluxa ou luxa e reduz sozinho em casa, tá? Não é legal reduzir sozinho. Porém, se bater o olho, você vê que não está um contorno legal. Se ele subluxou e luxou e vem com algumas características de trauma visível, é direto ao serviço médico, certo? Essa imagem ela serve para contextualizar ali a nossa decisão. Depois de toda essa conversa, depois de todas essas observações, a gente vê o que é tratável na fisioterapia e o que não é, né? O que caminho que esse paciente vai seguir, tá? Com todos esses dados, né, todos esses achados, a gente consegue falar assim, olha, isso é da minha alçada, isso não é, tá? Não adianta a gente ter a síndrome de Deus, tá bom? Isso aí. Muito bem, galera, cheguei ao final. Desculpa aí pelas quedas do meu vídeo, tá? Essas foram as literaturas que eu utilizei, a minha bibliografia, tá? Eu sempre vou deixar em formato de print, que às vezes fica mais fácil de localizar, caso vocês tenham interesse em ler, tá bom?
Outros que eu tenho são livros muito importantes, tá? Eu tenho eles todos na íntegra. Tá tudo disponível. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu passo tranquilamente de graça, sem dor de cabeça, sem tempo ruim, tá? Pode pedir que eu passo. Conhecimento nunca é demais e é sempre bom compartilhar. Bom? Todos eles eu tenho. Bem, galera, esse é o recado final. O problema do mundo hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida e as idiotas estão cheias de certezas. Sempre tenham dúvidas. Nunca tenha certeza, né? Sempre tem um pezinho atrás, uma pulguinha atrás da orelha, certo? Sempre que desconfiar, estuda mais um pouquinho. Sempre que não tiver uma certeza, estuda ainda mais, tá? Nunca tenham certeza absoluta de tudo, tá bom? Opinião sem dados são apenas opiniões. Certo, galera? Obrigado por ter assistido até aqui. Novamente, desculpa pelas quedas do telefone, né? Eu tô gravando no meu celular, tô gravando através de um programinha muito bacana, porém eu dependo deixar ele posicionado num lugar legal, acaba caindo. Tá bom? Esses são os meus contatos, pode entrar em contato comigo, manda mensagem direct, e-mail, pode pedir qualquer coisa ali para mim de literatura que eu tenho disponível, tá? De qualquer aula anterior eu tenho, tá bom? Tem todos eles de graça, só mandar para mim que eu deixo disponível, certo? Muito obrigado por ter aqui, obrigado por ter assistido e até mais. Valeu!